inadequada, que levava o Saulo até mesmo a perseguir a igreja de Deus, Aí, é isso aí. tirar aqueles caminhos, tornando fora do caminho. E, vo- Será que essas coisas são e atuais? vocês acham que eu não sou perseguido? Porque eu não sou perseguido pelas pessoas, mas pelo inimigo que atua na mente das pessoas. Por isso que nós estamos falando em vida espiritual. Nós não estamos falando em coisas do mundo. Amor homem-mulher, amor pai-filho, amor pelos negócios, pelo carro, pelo avião, pela iate, pela viagem. Não estamos falando de coisas desse mundo. Nós estamos falando de coisas sobrenaturais. São as coisas da Trindade, que estão escritas na Bíblia, mas as pessoas leem e não necessariamente tem revelação, que é a palavra viva, tem logos, a palavra escrita, lógica ou cultural, mas não revelação. É isso que nós estamos aqui, é exemplo de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, falando para os senhores. Mas para nós, o que você acha? Então o Senhor o encontra na estrada de Damasco. E ele também poderia dizer, como Daniel, eu fiquei só. E eles nada viram. Eu digo, eu fiquei só. E nos últimos, nas últimas décadas eu não vi ninguém. E eu fiquei só. É, só aqui. Plano horizontal. Mas quando você está com Deus, Pense sobre isso, irmão. E ore ao Senhor sobre isso. Peça que você encontre só na estrada de Damasco. E revele a mim algo mais das tuas belezas, glórias. Capture meu coração. capture. A partir daí, meus irmãos, esse Daniel e esse Paulo ficaram só. Qual foi o resultado da obra de Deus neles, primeiro, não através deles? Bom, é só estudar a vida desses dois homens para vermos qual foi o resultado. Paulo, por exemplo, diz que ele foi separado por Deus Será para. que não é por causa disso que Deus está pedindo para eu gravar tudo no canal YouTube? Será que o Espírito Santo, no momento certo, não vai utilizar? Não sei. Eu só obedeço. Mas me passa isso pela cabeça. Porque só como ele falou, conheça a vida de Daniel e a vida de Paulo. Ser um modelo, tipos. 1 Timóteo capítulo 1. Modelo do quê? Não exatamente modelo de boas obras, não exatamente modelo de vida cristã, ele foi tudo isso. Mas naquele texto ele diz, modelo de misericórdia. Ele está dizendo assim, se ele fez comigo, ele pode fazer com qualquer outra pessoa. Exatamente. Exatamente. Porque eu era um blasfemo, insolente, e o último elemento é o que mais sangrava o coração de Saulo, um perseguidor. Então ele diz que o Senhor o tomou para fazer dele um vaso de misericórdia. Nós já comentamos que ele se lembra muito bem quando Estevão foi martirizado. Ele usa uma palavra linda no seu E que testemunho. sejamos nós um vaso, como foi Paulo, ou que seja 10% do Paulo, qualquer coisa. Porque Deus tem um propósito para cada um. Não adianta eu querer uma coisa. É ele que tem um propósito. Jó tinha tudo, perdeu tudo, depois teve tudo em dobro. Vai conhecer a história de Jó. Tenho três testemunhos lá sobre o encontro do Senhor com Paulo. Atos 9, Atos 22 e Atos 26. Atos 9 é um registro de Lucas, numa terceira pessoa. Ele falando sobre o que Paulo experimentou. Mas Atos 22 e 26 são palavras do próprio Paulo, dando testemunho dele diante de autoridades. Então ele diz assim, quando se derramava o sangue de Estevão, teu mártir, teu mártir. Palavras maravilhosas.
Quando Paulo contemplava aquele sangue derramado, Saulo não viu ali no detalhe, que viu os céus abertos e o Senhor Jesus de pé, a besta de Deus, para receber o primeiro mártir da história da igreja. Saulo nada viu, mas ele ouviu o que Estevão disse. E antes disso, ele ouviu o que Estevão pregou. E o que Estevão pregou foi uma interpretação da casa de Deus à luz da revelação de Cristo. Foi só o que Estevão fez. Por isso Estevão foi apedrejado. Quando Estevão está terminando a sua mensagem, ele cita Isaías 66. O céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Qual é o lugar do meu? Estevão viu a casa de Deus. E essa interpretação, Estevão começa com Abraão, anos de história antes de Cristo. Ele passa pelos patriarcas, ele passa por Moisés, ele passa por Davi, ele passa por Salomão, ele passa por profetas e ele termina com Isaías. Uma pregação maravilhosa. E ele, a linha dessa pregação é a casa. É o nosso tema nesse encontro. E quando ele termina, ele diz: homens de dura serviço. E que sempre Vocês, como é sério isso? Homens e mulheres, né? De dura serviço. Coração duro. Coração cristalizado. Coração cauterizado. Como eu choro por isso. Eu imagino Jesus Cristo, que deu a vida por esses corações, por essas duras serviços. Dura de serviço é a pessoa que anda assim, ó. Ela não se curva. Para Jesus Cristo, ele tem que andar assim, aos pés dele, submisso a ele. As pessoas andam assim, coração duro, e eu isso, eu aquilo, e o meu isso, o meu aquilo, e eu gosto, eu não gosto, eu quero, eu não quero, e assim. Eu choro. Coração duro, cauterizado, e eu fico orando para ver se isso é quebrado, amolecido. E aí eu imagino uma picareta daquelas que o homem usa na rua para quebrar concreto, a parte pontudo, e dá uma picaretada no coração da pessoa. Isso no sentido de quebrar o coração, porque quem sabe o coração então volta a ter uma vida, né, em Cristo. diz ao Espírito Santo, assim como os vossos pais. Então, por causa disso, ele foi apedrejado, porque eles entenderam que ele estava falando contra o lugar santo. Eu vou dar um exemplo muito bom que eu recordei agora. Os irmãos de Cristo não criam nele. Sabiam? Os irmãos de Cristo, se eu não me engano, eram 2 ou 3 meninas e 2, 3 meninos, não criam nele. Ele não estava falando contra o lugar santo. Ele estava dizendo que esse lugar santo, o templo, era apenas uma sombra. Essa é a história da igreja. Pessoas vão na igreja, aí que endereço tal, denominação tal. Isso não é igreja. A igreja é orgânica. Ela é viva. E aqui é quem que casa me edificareis. Essa que casa me edificareis são as pessoas nascidas de novo. Essa é a igreja. A realidade da casa de Deus é Cristo. Porque ele não habita em santuário feito por mãos humanas. Então, meus irmãos, Daniel, Paulo, Estevão e muitos homens mais, João, todos ficaram salvos. Porque a visão espiritual é pessoal. Aconselho-te. A visão espiritual é pessoal.
Cada filho de Deus tem uma visão espiritual peculiar a si, em função dos propósitos de Deus. Aí a ânsia desse filho de Deus é pregar Cristo. E aí que é o meu erro, achar que com o meu esforço carnal, em falar, em agir, em pôr o meu eu vou convencer alguém. Quase todo dia eu faço bobagem nesse sentido. É difícil aprender, porque nós estamos contaminados. E o cristão tem processo de descontaminação. De quem? Da carne, do pecado. De mim